Um dos maiores desafios para conduzir uma equipe tem sido, ao longo da história, fazer com que as pessoas produzam mais e melhor. E para isso, é preciso descobrir o que causa real impacto nos resultados, né? O futebol, por exemplo, onde o desejo principal é a vitória, o que é necessário fazer para que os jogadores fiquem motivados e mantenham a cabeça fria para lidar com a explosão de emoções e competitividade? Quais cuidados e preparos para chegar a essa tão sonhada vitória? Será que trabalhar somente o lado físico é necessário para que eles cheguem aos resultados desejados ou devemos pensar também no emocional? Para falar sobre esse assunto, nossa Opinião Livre de hoje conversa com a psicóloga, coach e palestrante Suzy Fleury, que já trabalhou com a preparação emocional dos atletas da Seleção Brasileira de Futebol. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu, Suzy? É um prazer, Silvia, estar aqui falando de uma coisa que eu gosto muito, né? Que durante as últimas décadas é meu trabalho de dia a dia. Que realmente te deixou, te projetou, né? No Brasil e não sei se no mundo, se você já está fazendo palestras fora aqui do Brasil, em relação ao lado emocional dos atletas. Quando foi que teve esse estouro, né, que todo mundo começou a prestar atenção nessa inteligência emocional? No Brasil, mais recentemente na década de 90, mas nos Estados Unidos é uma prática, né, da preparação mental há mais tempo. Agora, o que marcou foi a década de 90, especialmente no período de 96, 97, com os trabalhos de pesquisa do Daniel Goleman, que traz para nós os fundamentos da preparação psicológica, não só para o esporte, mas para os negócios e para a vida também. Então, a partir da compreensão de como funciona o nosso emocional, a gente consegue gerenciar um pouquinho melhor, ajustar um pouquinho melhor esses botões internos para atingir um nível de condicionamento emocional ideal para o resultado que a gente espera. Ô, Suzy, quando que você trabalhou com a Seleção Brasileira? Quando que você foi para o esporte? Em 93 eu comecei com o Palmeiras e fui com as equipes dos clubes até 98. E pelo Vanderlei Luxemburgo ter ido para a seleção, eu já trabalhava com ele durante todos... Você começou no Palmeiras com o Vanderlei. Vanderlei, Palmeiras 98, 93, 94, 96. Depois no Santos também fizemos um trabalho. E Corinthians e depois que foi o São Paulo, né? Tá. Então, em 98 nós fomos então para a seleção, onde a gente participou Copa América, invictos, Copa das Confederações, alguns amistosos, classificação do pré-olímpico e também a classificação para o Mundial em alguns jogos, né? Até chegar à Olimpíada, que nós tivemos em Sydney também. É verdade. Depois disso, abri os trabalhos para outros treinadores, né? E hoje não trabalho apenas com futebol, eu trabalho com outras modalidades. Moto, velocidade, badminton, tênis, o próprio... Se especializou nisso. Eu atuo no cenário esportivo com mais modalidades, porque o Brasil se tornou uma nação olímpica. Não, e agora então, né? Há uma demanda, dois eventos, né? Impressionante. E tem pessoas... Copa do Mundo, depois tem Olimpíada, enfim. E não há muitos ainda psicólogos preparados para trabalhar com esse contexto esportivo, porque é uma especialização. E aí as pessoas acabam procurando e não atuo apenas com o esporte. Aliás, eu não sou da origem do esporte. Eu sou uma psicóloga que não sou clínica, eu sou organizacional, muito embora eu tenha, né, um diploma que me autoriza, mas eu me especializei nas organizações com equipes empresariais. Tá. Motivação, trabalho em equipe, liderança, comunicação. E com essa formação eu acabei indo para o esporte e procurando me especializar, que hoje eu tenho um mestrado também na psicologia do esporte. O que é preciso para se especializar no esporte? Que essa mudança tua, quer dizer, você estava na parte de organização, motivacional para as empresas, para a organização de tudo. E aí você foi para o esporte. O que você sentiu? O que o esporte tem de diferente que precise se especializar? O contexto, que eu digo, cada tribo tem sua linguagem e sua base de fundamentação. Eu vou dar um exemplo. Se a gente trabalha com equipe de futebol, tem uma especificidade diferente de você trabalhar com uma equipe de polo aquático. Muito embora seja tipo coletivo. De esporte, você está falando? Porque aí os fundamentos da modalidade, né? Fundamentos, parte técnica mesmo, né? São bastante particulares. Se você quiser falar de uma forma até mais futebol com xadrez, né? Tem concentração, mas é uma concentração fechada. Diferente. Então precisa de você... Primeiro, são 4, a gente costuma dizer que tem uma metodologia, até um método Peter Senge,
pessoal que está nos assistindo aí sabe, ele é do MIT, para a gente aprender, né? A aprender. Ele fala o seguinte, definiu o que é uma equipe de futebol ou o que é uma equipe de badminton. Definir o que é isso. Depois, quais são os ingredientes indispensáveis para você ter, né, uma equipe de futebol de alto rendimento. Então, recursos, né? Precisa de campo, bola, material esportivo, competências, competência técnica, tática, física e psicológica, e precisa também ter a experiência, né? Que não basta só ter o talento, você tem que lapidar isso. Mas isso para o futebol. Se eu passar para uma área, por exemplo, de liderança, eu quero desenvolver um líder. O que é ser um excelente líder? Quais são os ingredientes que são ingredientes de competência e recursos que um líder de top precisa ter? Se a gente tem isso, a gente vai para a avaliação. Por isso que a gente pega a equipe, já tem o que é o perfil de um atleta ideal, de um treinador ideal, de uma equipe ideal, e vai verificar, dentro desse contexto, o que eles já têm, né, e o que eles precisam desenvolver. Então, a gente tem o quê? O que é excelente, uma avaliação, e o desenvolvimento é o que está faltando para ser excelente numa programação de médio e longo prazo. Hoje é até normal, né, a gente ter esse lado psicológico, mas quando você começou, eu fico imaginando, principalmente sei lá, na seleção brasileira, não sei se isso foi no Palmeiras também, que foi a primeira equipe, eles devem ter ficado, né? O que uma mulher vai querer falar para mim? Porque a gente ainda existe em algumas áreas e algumas pessoas um certo preconceito em relação a, eu não preciso de um psicólogo, né? Eu não preciso de ninguém cuidando da minha cabeça, eu vou cuidar sozinho. Qual foi a reação e como você fez essa mudança para conseguir se aproximar dos atletas? É muito simples, é só você perder uma Copa do Mundo como nós perdemos na última por conta de comportamentos antidesportivos, Você né? tá Que a falando gente, da África do Sul. Nós tivemos uma expulsão, né? Nós tivemos uma equipe que ficou vulnerável num momento de um empate, né? E uma equipe que tinha tecnicamente muito mais condições de consolidar aquela, né, classificação. Vamos lá, tinha todos os requisitos, não é? Tecnicamente falando, tudo certo. Taticamente você tem aí os melhores treinadores sempre à disposição de uma seleção. Fisicamente, eles chegam desgastados. Então, a equipe que tiver um pouquinho melhor fisicamente, ou teve possibilidade de fazer o melhor trabalho, ela chega com vantagem, porque o aspecto do futebol exige a preparação física. Mas na hora veja só, onde que o psicológico entra em campo e define? Quanto mais importante for a partida, quanto mais incerto for o resultado, esse é o momento de tensão. Até eu trabalho com os atletas, que todas as duas equipes vão. Quem leva vantagem? Quem melhor lida com esses aspectos, fica mais frio, fica mais voltado para o jogo, não leva a se perder, se errar, os erros passados, não leva diálogos internos, não leva experiências passadas, ele está ali jogando e fazendo o que ele quer. É aquele momento. Aquele momento. Então, isso exige um preparo. E como é que eu acabo tendo um espaço? Quando há uma necessidade e quando há um reconhecimento de que os aspectos psicológicos estão interferindo no rendimento tanto individual do atleta como coletivo. E se a gente olhar para a linha do tempo, na década de 70, as equipes brasileiras não tinham preparação física até a gente ter, um pouco da década de 70. Antes do 1970 que a gente teve o título, né? Nós fomos surpreendidos uma Copa antes pelo futebol força da Europa. E dali para frente, quando chegou na década de 70, a partir da década de 70, existe aí inserido no programa de treinamento sistematizado os seus preparadores físicos. Então, na realidade, então era mais psicológico, não tinha tanto, era um treino tático, uma coisa simples. Era técnico, físico, na condição não cientificamente preparada, né? E aí veio o quê? Hoje as equipes estão técnica, tática e fisicamente bem condicionadas. Não tem muita variação quando você já está falando de decisão. E o psicológico acaba mandando. E muitas vezes a equipe melhor preparada não é aquela que fica com o título, por conta de uma falta, expulsão, de uma desestrutura. Uma vulnerabilidade. A pessoa perde um pouquinho o foco de atenção, fica querendo resolver sozinho, né? Não trabalhando coletivamente como é a proposta de esportes coletivos, né? E aí a gente entra para dar essa cobertura, essa atenção. Você sabe que você falou, por exemplo, você lembrou a Copa da África do Sul? Teve um momento que eu estava no estádio no Gana, né? Gana ela ia conseguir, com aquela cobrança de pênalti, pela primeira vez uma equipe africana ia conseguir chegar nas quartas de finais, das semifinais.
E era aquele momento do pênalti, não é? Que ele não podia perder. Pode bater todos os outros e ganhar todos os outros, mas aquele ele não podia perder. Como é que você trabalha o psicológico de um jogador quando ele tem que decidir? Porque essa preparação é na hora, Suzy. Como é que faz para preparar isso A antes? preparação é antes, porque você precisa saber que a forma de pensar vai interferir no emocional. Então, se ele começar a pensar, será que eu vou conseguir lembrar de erros normal, passados? né? Esses diálogos internos... Olha o estádio todo cheio, lotado, tá todo mundo precisando de você, do seu chute. E aí? Eu tenho que decidir. Esse tipo de pensamento que cria uma tensão extra e ele desfoca do que ele tem que fazer. É muito simples, mas não é fácil, porque você precisa treinar tudo isso antes, como chutar um pênalti. É muito simples fisicamente, mas não é fácil, porque ele precisa ter o quê? Uma habilidade voltada a partir de um treinamento para aquele foco de atenção. Então, assim, a gente praticamente ensina ou exercita com os atletas de que ele vai pensar no mecanismo que ele tem que fazer, quais são as opções e o que ele tem que fazer. Então, eliminar pensamentos, eliminar a percepção de fora, que a torcida está torcendo a favor ou contra. Atleta... Imagina, eles têm o xingamento, tem aquela coisa não toda... precisa considerar, não tem que considerar. Para ganhar, ele não precisa da torcida, porque ele precisa ser a pessoa mais interessada em fazer bem feito. Eu tenho um atleta agora que está nas competições, que né, a gente tem sempre nas competições de maneira geral, e ele, minha mãe vai assistir, meu pai vai assistir, mas e o que significa para você? Então, eles vão assistir como eles sempre assistem, assim, pessoalmente ou pela televisão, mas ele está focado, concentração é concentrar na ação, no que tem que ser feito e não pensar no que pode ser o resultado final. Suzy, mas isso é mais fácil com experiência, né? Imagina. Por isso que a gente treina. As pessoas mais experientes vão lá, segunda Copa do Mundo, já sabe. Ou então um jogador mais experiente não está nem aí com a torcida gritando, falando. Agora e o jovem? Mas aí você está falando do experiente cronológico que não passou por treinamento comigo, porque se tem um psicólogo para fazer esse treinamento, ele está antecipando esse amadurecimento. Com o ensaio e erro, a maturidade vem, mas a gente não pode mais esperar, porque numa Olimpíada eles têm idade cronológica muito baixa, mas a mental e a emocional pode ser evoluída. E a gente pode ter, por exemplo, pessoas maduras emocionalmente porque elas tiveram um treinamento, tiveram entendendo o mecanismo, como funciona para você concentrar. É assim, como é que ele faz para concentrar? Ele tem técnicas para concentração, focar no que ele tem que fazer. Como é que ele faz para manter? Para aumentar o nível de manutenção. Como é que ele faz quando ele sair? Porque ele vai sair da concentração, vai tirar a concentração, não fica lá o tempo todo, e ele tem que saber perceber que ele saiu e tem que saber voltar. Isso é treino, isso é condicionamento mental, do mesma maneira que a gente faz o condicionamento físico. Para ter aquela barriguinha de tanquinho, é muito tempo de abdominal. E para ter um foco de atenção, é muito treino. O Dr. Goleman, que ele trabalha com a inteligência emocional, tem um livro atual que é recente, Foco. Ele ensina a ter a concentração e a atenção como, fazendo analogia com uma musculatura, é um músculo. Né? Para você poder fazer treino, o treinamento. É um treino. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai conversar não só do esporte, mas também ela como coach, como palestrante. E a nossa Suzy Fleury volta em instantes, tá bom? Até já! Estamos de volta, nossa Opinião Livre de hoje, conversando com a psicóloga, coach, palestrante Suzy Fleury, que tem um trabalho muito importante, uma preparação emocional de atletas, não só da seleção brasileira, como vários atletas. Nós que vivemos um período aqui no Brasil de que o esporte, né, a gente estava falando de foco no final do outro bloco, o foco do Brasil é o esporte. E eu fico, às vezes, muito triste, né, eu estou há anos trabalhando com esporte, que a gente assiste, por exemplo, grandes atletas brasileiros, né? Vamos sair um pouco do futebol, atletas olímpicos que treinam, vão no Mundial e se dão muito bem. E aí chega na Olimpíada. E aí chega realmente quando você nivela todos os países. E aí fica sempre naquele quase, sabe? Eu sinto muito isso em atletas importantes como o Hipólito, Diego, né? Diego Hipólito, a irmã dele, enfim, vários atletas, não vou citar aqui, alguns que chegam até lá. Essa preparação eles tiveram, essa experiência eles tiveram, mas tem sempre um momento que eles ficam no quase. O que faz esse retrocesso do atleta? De maneira geral, tá focado e a autoconfiança ela pode ser tão prejudicial quanto a falta de autoconfiança, porque você também pode relaxar
né? Então, o Diego conta mesmo, né? Que ele, naquele último pulo, ele deu aquela... Sabe quando você já estou chegando lá e... Mas a gente precisa entender o seguinte, a preparação de atleta de alto rendimento, ele tem que estar no máximo quando chegar na competição e preparado para o tipo de competição. Por exemplo, quando eu estive em Sydney, eu sou uma pessoa madura, preparada, é muito sedutor. É uma coisa que, se nós não prepararmos com antecedência, você chega a uma Vila Olímpica e está lá, o Guga chegando na época, né? Era o aniversário dele, vamos almoçar todos juntos, a seleção brasileira de futebol, junto com o Guga, alguns outros atletas. Atrás tinha a equipe de basquete americana, né? Aquela referência. Imagina. Do lado, os nadadores, que são aqueles ícones que nós vemos, as meninas da ginástica olímpica, que nós assistimos assim, ficamos encantados. Então, assim, aí você sai do restaurante, você vai pegar um ônibus, que é uma vila, para ir fazer a unha num local. Você faz a unha junto com aquela que é muito sedutor. Então, você tem que preparar para estar não tirando foto e registrando, e tiete. Tira completamente a concentração. Tá E aí, igual, não é muito difícil. Então, você tem que estar fazendo... Inclusive, assim, o Comitê Olímpico, ele acaba tendo que se preparar para poder fazer com que as equipes e os atletas saibam. E também a parte mais importante do aspecto emocional. Eles fizeram todo um programa, treinaram sistematicamente e foram. E as adversidades vão se apresentar. As varas vão sumir, né, para Fabianas Miller do mundo como um todo. As pessoas vão ser derrubadas, como o Vanderlei Cordeiro de Lima foi derrubado naquela Olimpíada. Aí tem o imponderável, né? O que pode acontecer. E que precisa ser previsto para que a gente possa instalar nos atletas a técnica de solução de problemas. Qual é o plano B? Qual é a alternativa? Pensa na tua meta e o que você tem que fazer para chegar lá. E estar preparado para não ficar com medo, com raiva, deixar as emoções apenas aflorarem. A emoção aflora quando a gente começa a ficar focando muito no problema. Então, qual é a técnica? O que eu quero, a minha meta, e diante desse quadro, o que eu tenho que fazer? Como o Ayrton Senna, a gente tem aí vivido algumas experiências, né, de lições com esse ídolo, não é? Grande ídolo. O Ayrton Senna, ele não tinha a melhor condição por conta de um câmbio que quebrou, e ele foi levando a máquina até a exaustão física, mas conseguiu e foi um dos títulos mais respeitados que ele atingiu, conquistou, por conta dessa capacidade de superar, né? Superar as dúvidas, superar as incertezas, as adversidades, e assim a gente... Agora, você não acha que o brasileiro em si tem um lado emocional, meio cultural? Porque você olha os russos, super frios, você olha... Sei lá, tem alguns países que você vê na competição, o próprio Estados Unidos. O brasileiro tem um lado emocional, sabe, que incomoda nas competições. Não só, o brasileiro chora mais, o brasileiro sente mais. É uma coisa cultural? E a gente vai abrir um pouquinho mais para a cultura latina, né? O latino tem esse perfil e nós, brasileiros, temos um perfil, muitas vezes, assim, de supervalorizar os outros, né? Ficar eu estou do lado da equipe de basquete, né? Só falta pedir o autógrafo. Quando o Brasil entrou no último jogo da Copa da Copa passada, só faltou pedir o autógrafo. Ok, mas ali é o meu adversário, né? Eu tenho o direito de estar do tamanho da grandeza dele, porque nós estamos os dois. Então, trabalhar esses aspectos do que representa e se colocar no nível de representação. O Romário fez muito isso, né? Quando perguntaram para ele naquela Copa que ele decidiu o que estava acontecendo na cabeça dele, como é que ele estava se sentindo, estou entrando como se fosse para jogar na várzea. Então, o que significa aquilo? Eu estou vindo aqui fazer o que eu sei fazer, minimizar um pouco essa supervalorização para que a gente se sinta forte o suficiente para encarar o adversário de frente, olho no olho. E aí tem uma importância também nesse intercâmbio que é feito. Hoje o nosso Neymar está jogando ao lado do Messi, né, e de tantos outros na equipe do Barcelona. Isso também, esse intercâmbio também é importante para estabilizar esse lado emocional. Sim, e o Messi ele traz uma bagagem, mas o Neymar está construindo a bagagem dele e já chega contratado para o time do Messi por sua competência.
pelos trabalhos feitos e os resultados obtidos. Então, não é se sentir melhor que o Messi, mas também não se sentir pior, né? Cada um com suas características e suas contribuições individuais para o mesmo time. E é muito bonito de ver, porque isso a gente vê os atletas brasileiros em times espalhados pelo mundo como um todo, né? A grande fábrica de grandes talentos aqui, o Brasil. E alguns talentos que já têm experiência, sei lá, ultimamente, vamos dizer, o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano, errou, então sai xingando o juiz. Quer dizer, poxa, você olha, o cara é experiente. Muitas vezes, até na época que você estava até entrando e começando, o Edmundo, de repente, virava um animal, né, e brigava com todo mundo. E quantas vezes esses destemperos, né, o próprio Adriano, que sofreu também por um outro lado, quantas vezes esses destemperos emocionais prejudicam uma equipe? E faz com que a equipe perca títulos, né? E a gente está falando de grandes atletas e estamos falando de grandes equipes. Então, assim, o fato de ter experiência como jogador, tecnicamente falando, e estar bem fisicamente, isso é importante, taticamente, não o credencia a ser emocionalmente estável. Então, quando é que você vê um problema num atleta? Quando ele é tecnicamente bom, né, ele é importante para aquela equipe, ele está fisicamente num bom condicionamento e ele chega e leva um cartão vermelho e sai. E fica uma partida fora, geralmente num momento decisivo, definitivo, e isso é falta de condicionamento. Isso é inadmissível hoje, inclusive assim, depois que toma um cartão vermelho, passarem a mãozinha na cabeça, porque isso é responsabilidade. Existe um código de regras para ser cumprido. Né? E um atleta com cartão vermelho, minha tese de mestrado é em cima das faltas e condutas antidesportivas. 100% das equipes estudadas em 10 anos em finais de Campeonato Brasileiro, 100% perderam o título, quando tiveram o cartão vermelho maior que o outro. Amarelo é um problema. Também a tendência é perder. As faltas, elas são esperadas, elas mostram até um grau de competitividade, mas cartão amarelo, cartão vermelho é a morte. Porque aquilo lá vai acabar com o esquema tático, vai interferir, já está no final do campeonato, o pessoal está mais cansado, aquele espaço tem que ser ocupado, o nível psicológico, né, começa, dependendo do momento da partida, aquilo vai ter um peso maior, porque eles vão começar a ver que tem pouco tempo para resolver aquele problema e a tensão interna acaba aumentando. Então, isso ainda é uma lacuna e uma oportunidade para as equipes corrigirem e ter uma vantagem competitiva nos finais de competição. Quer dizer que então você confia ainda que a gente consiga mudar essa coisa estrutural, porque muitas vezes você vê assim uma final de campeonato ou mesmo um jogo muito importante. Eu olho quando eu vejo um resultado, uma equipe, vamos dizer, menor, ganhando, vencendo uma equipe maior, que tenha mais estrutura. Eu sempre falo, vencer o psicológico. Você acha que o psicológico é determinante realmente para vencer, independente de tudo que aquela equipe tenha? É o diferencial competitivo nas finais, nos momentos de tensão. Quanto mais importante a partida, quanto mais incerto o resultado, ele é um algo a mais. Ele não substitui a qualidade técnica, não. Mas se você tem tecnicamente um atleta, fisicamente, e ele está taticamente bem desenhado na equipe, é o diferencial e ele vai fazer realmente a grande diferença. E o que você usa do esporte para também passar essa liderança ou mesmo para a empresa, e no caso do seu trabalho como coach, o que é importante esse lado emocional para nós? Vamos trazer um pouco para nós e sair do futebol. Olha, seres humanos são seres humanos que vão precisar, no caso a gente está falando de esportes de alto rendimento, precisam viver de resultados, e empresas que vivem de resultados. São pessoas em tribos diferentes, né? Em ambientes onde os esquemas ou as competências técnicas são diferentes. Vamos pegar um líder empresarial, um líder esportivo, Bernardinho, e um líder empresarial, né? O que o Bernardinho tem? Ele precisa ter senso de visão, saber de onde ele está partindo, ele tem que ter os fundamentos, né, e as competências. Né, bem focado. E isso pode ser uma metáfora para a parte empresarial, fazendo ajuste no quê? Naquelas condições específicas da modalidade ou da área que está sendo de atuação. Né? Então, basicamente, a gente tem essa dobradinha, trabalho em equipe, motivação, liderança,
busca incessante por resultados, né? Como é que você vai fazer com que a equipe lide com as adversidades de uma forma mais produtiva, mais inteligente, para focar em resultado, em solução e não nos problemas. E são pessoas só que com objetivos diferentes e algumas questões específicas a serem consideradas. Quando você faz o seu trabalho como coach, o coach que fica meio que orientando, o trabalho emocional é mais importante, independente do foco, né? A estratégia, o emocional, ele entra a estratégia e o emocional. Então, assim, não basta ser só o emocional. Eu vou dar um exemplo. Se a gente está com todo o projeto montadinho e você vai colocar o projeto em ação, vai para uma Olimpíada ou vai para uma reunião de decisão, negociação, e você encontra uma adversidade, você começa a ficar nervoso, fica impaciente, fica irritado. Com aquela adversidade que teve. Você pode perder um contrato nesse momento de descontrole emocional. Não porque você não tinha todo o preparo e o planejamento para lidar com aquela situação ou ganhar aquele cliente, mas porque você não teve a tranquilidade e a racionalidade para fazer com que o foco na negociação fosse em cima das questões que ele pudesse gerenciar. Isso pra gente também, né? Só para terminar, pra nossa vida, né? Nos negócios, nos esportes e na vida. Na vida emocional e principalmente tentar conciliar tudo. Hoje em dia a gente tentando conciliar, nós mulheres, várias mulheres ao mesmo tempo. Vários papéis. Emocional é realmente muito difícil, né? Mas hoje a gente já tem a ciência nos dando esse suporte. Os programas, o coaching é um programa, é um método que faz você parar para pensar, se reorganizar e se posicionar. Às vezes não dá tempo para parar para pensar, Suzy. Tem que trabalhar tanto. Mas se você dá uma paradinha, você evita de ter retrabalhos e problemas no futuro. Então, às vezes, para você fazer uma casa, você não precisa de um arquiteto. Mas se tiver um arquiteto, ele vai te ajudar a evitar alguns problemas ao longo do projeto. Delegar e sempre planejar, né? Planejar Sim. bem. Planejar para ter uma execução impecável. Para fazer ajudando na direção que te interessa. Olha, Suzy, muito obrigada. Foi num fôlego só, que tinha muita coisa para falar, mas infelizmente a gente não tem mais tempo. Obrigada pela oportunidade. Companhia. Sucesso, mais ainda, né? Parabéns, viu? Muito obrigada. Nós entrevistamos Suzy Fleury. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Informações sobre uma vida mais saudável e com qualidade de vida você encontra aqui na TV Unip. No programa Edição Saúde, você se atualiza sobre equipamentos modernos em diagnóstico e tratamento e acompanha reportagens especiais e entrevistas com diversos especialistas na área da saúde. Não perca o Edição Saúde aqui na TV Unip.